Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, novamente com um vídeo sobre teorias, um pouco bem atrasadinho dessa vez, continuando ainda na vibe da White Diamond e da sua pérola estranha. E dessa vez vamos discutir a fundo uma teoria que todos vocês já devem ter visto um pedaço dela em algum lugar, sobre a tal troca das pérolas, se isso realmente tem algum sentido ou é só mais uma viagem como o Cebola ser a Yellow Diamond, já que é óbvio que o Cebola é controlado pela White, né? Todo mundo sabe disso. O ponto principal dessa teoria já se autoexplica pelo título dela. As pérolas da White Diamond e da Pink Diamond foram trocadas há milhares de anos atrás, mas por que as pessoas acham isso? Bom, como todos vocês devem imaginar, o primeiro fato seria a posição das suas pedras, já que a nossa pérola ou Pink Pearl fica na testa, enquanto a da White Pearl fica na barriga, em localizações justamente trocadas entre as duas. Depois temos o resto das características físicas das pérolas. Em relação a Pink Diamond e White Pearl possui luvas longas como as da Pink, a sua roupa cobrindo o busto parecida e mostrando apenas a sua pedra assim como a da Pink, o pedaço que cobre as partes íntimas iguais os da Pink, as meias muito longas cobrindo toda a perna e as sapatilhas também iguais ou bem semelhantes à da Pink. Já na relação Pérola e White Diamond, fora a localização da pedra, eu não vejo nada que relembre a White Diamond na roupa da Pérola. Só estranhamos o fato da Pérola ter uma roupa bem diferente da roupa da sua diamante e ser tão colorida enquanto Blue Pearl, White Pearl e Yellow Pearl só tem praticamente as cores das suas diamantes e pequenas variações da mesma. Outra coisa que favorece a ideia de que as pérolas foram trocadas é que em Legs From Here to Homeward, assim que Blue e Yellow tocam no nome da White, Pérola já vai logo avisando ao Steven que ela é bem diferente das outras diamantes e que não é nada como elas. Isso sem Yellow e White terem falado mais nada fora o seu nome. Isso poderia ser por ela ter pertencido a White Diamond em algum momento, ou talvez por simplesmente tê-la conhecido durante os milênios que serviu a Pink Diamond, mesmo que eu ache isso difícil já que em todos os flashbacks que tivemos da Pink, ela nunca citou o nome da White ou mostrou ter alguma relação direta com ela. E quanto às posições das pedras, além de nunca ter sido confirmado que a pedra de uma pérola tem que ficar no mesmo lugar que a da sua diamante, e podia muito bem ser só uma questão de simetria, a pedra da diamante na barriga e a pedra da pérola na testa e vice-versa. E como as de Blue e Yellow são no peito, elas também ficariam na mesma posição, mesmo que eu ache que faria mais sentido elas serem nas costas ou algo assim para ter esse tipo de simetria. Então, supondo que as pérolas foram realmente trocadas, por que tem tantas divergências entre as roupas das suas diamantes ou até mesmo com as supostas diamantes originais? Bem, isso seria justamente para manter as aparências. Pérola teria se reformado sendo um pouco mais parecida com a Pink, levando ela a adotar mais o rosa do que as outras cores, e ela seria tão colorida assim justamente pelo branco ser a junção de todas as cores. Então ela apenas difundiu o branco nas três cores secundárias da luz, que são justamente magenta ou rosa, ciano ou azul e amarelo, coincidentemente as cores das outras três diamantes. Mas mesmo se reformando, ela não pode mudar muito seu cabelo para ficar do tipo felpudo como o da Pink. Tipo como Yellow Pearl tem um topete amarelo como o da Yellow Diamond, a Blue Pearl tem um cabelo mais ajeitado e cobrindo seu rosto como o da Blue Diamond, e o cabelo da Pérola, se vocês pararem para olhar, se assemelha bem mais com o cabelo da White do que com o cabelo da Pink. Já a White Pearl, ela também teria mudado um pouco a sua aparência, mas deixando ainda alguns aspectos que lembram a sua diamante original e corrigindo outros, como deixando o seu véu mais longo para lembrar a enorme capa da White e criando um penteado que escondesse o seu cabelo parecido com o da Pink. E sim, as pérolas conseguem alterar o seu véu, como um exemplo da nossa pérola que nem possui mais ele ou o deixou mais longo em algumas épocas como nos anos 80. Mas mesmo assim isso ainda não explica como uma pérola que seria rosa ficou toda branca daquele jeito, e o mais importante, qual seria o sentido de alguém ter trocado as pérolas? E agora sim vamos para a teoria que eu vim pensando nesses últimos dias. Todos notaram que o White Diamond recebeu a Pink Diamond de braços abertos e sem brigar com ela por nada, diferentemente do que Yellow e Blue achavam, porque sendo White uma Gem naturalmente difícil e a mais importante pelo que vimos, não iria ficar nem um pouco feliz com tudo o que aconteceu. Só que White já sabia o que havia acontecido nos últimos 6.000 anos, isso sem nenhuma das outras diamantes terem contado a ela ou o próprio Steven ter falado. Mesmo que White Diamond controlasse o Cebola esse tempo todo como nós brincamos, não teria como ela saber de tudo isso, ou qualquer pessoa de Beat City. Então vamos considerar que de alguma forma White Diamond seja como a safira mais poderosa que já existiu e tenha previsto esse futuro há muitos milênios. Previsto tudo assim que Pink Diamond foi criada. Ela sabia que Pink Diamond iria se chatear com a sua colônia e de alguma forma isso seria um problema para o planeta natal e para a própria White. E de algum jeito, se elas reprimissem isso de alguma forma errada, a White e o Homeward poderiam perder a Pink para sempre. Então ela deixou com que ela fizesse todo aquele circo na Terra,
para quando ela, entre aspas, se cansasse, voltasse para o planeta natal direto para os seus braços. Isso considerando que o White é naturalmente uma psicopata controladora. Só que o White sabia que ela não poderia fazer isso sozinha, e realmente, Pink não fez. Foi graças à Pérola que ela se apaixonou pela Terra e teve toda a ideia da rebelião. Pink Diamond nunca foi completamente independente para criar esse destino. Sendo assim, para que tudo isso pudesse ser possível, ela deu sua pérola como se fosse a da Pink assim que ela ia receber a sua própria, e ficou com a pérola que foi feita para a Pink. Como cada pérola obedece sem questionar a sua dona, o White Diamond ordenou para a sua pérola, no caso a nossa, que obedecesse todas as ordens da Pink Diamond como se fosse dela mesma, se parecendo um pouco com ela na sua forma, e que a ajudasse a iniciar a sua revolta e o desejo de liberdade na sua colônia. Porque eu não sei vocês, mas a ideia da pérola da Pink se tornar um quartzo rosa para se disfarçar foi meio que bem específica, e serviu perfeitamente para tudo o que aconteceu. Enquanto isso, a verdadeira Pink Pearl, parecida e completamente devotada a Pink Diamond, ficou com a White. Mas como ela havia sido feita para a Pink, não tinha como White Diamond ordená-la a fazer nada, porque ela não era sua verdadeira dona. Então, para continuar mantendo as aparências para que no futuro Pink voltasse para casa sem a interferência de ninguém, incluindo as outras diamantes ou qualquer gente Homer, White Diamond usou seus poderes supremos que ainda não conhecemos, fez com que essa pérola mudasse e obedecesse ela à força, seja sei lá com o controle da mente ou alterando a sua própria pedra geneticamente. E por isso White Pearl seria assim. White conseguiu esconder alguns dos seus traços físicos, deixou ela completamente pálida e cinza apagando rosa, e agora ela obedece completamente a ela, mesmo que de um jeito estranho. Mas durante esse processo ela sofreu algumas consequências, como a perda de um olho e talvez tenha perdido pouco livre-arbítrio que uma pérola tem. Dessa forma, o futuro arquitetado por White se concretizou. Talvez sua pérola barra antiga Pink Pearl conte algo ao Steven, e se isso for realmente verdade, a nossa pérola nunca foi livre, apenas parou de receber ordem por milênios. Mas tecnicamente, ela ainda pode ser ordenada pela White e isso vai dar muito problema. Mas é claro, tudo isso se as pérolas foram realmente trocadas. Então é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado dessa teoria louca que eu acabei pensando, tentando encontrar algum sentido nessa teoria meio meh, que talvez tenha ou não convencido vocês. Deixa o seu like se você gostou do vídeo, que é sempre muito importante, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, comente o que vocês acharam da teoria e até o próximo vídeo.